mensagem é: que tipo de povo você é? Que tipo de pessoa você tem sido? Amém. Gênesis 25. Versículo 19. São estas, todos acharam? Amém. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou o Senhor, e respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte, e o outro mais forte do que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam os gêmeos no ventre. Saindo primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu seu irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos quando Rebeca deu à luz. 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito em caça, e o homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tenda. Isaque amava Esaú porque saboreava suas casas. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-lhe que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí a chamar-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? E então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito à primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha, e ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Pai, graças te dou por essa noite, pelos teus filhos que aqui vieram, pela viagem que nós fizemos. Pai, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está no nosso meio. Eu sinto a tua presença, eu sinto que nada é por acaso. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para revelar aos teus filhos, para mostrar aos teus filhos tudo aquilo que nós precisamos fazer. Que esta noite seja uma noite de uma manhã de alegria, uma manhã de paz. Que essa manhã seja, Senhor, a tua palavra viva e eficaz para cada coração. Que seja uma palavra rema, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha curar, venha libertar, que a tua palavra venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que a tua palavra venha fazer a diferença nas nossas vidas. É o que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Pode se assentar. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é viva, eficaz, penetrante,
ela tem o poder até para dividir a junta, a medula, ela é apta para discernir pensamentos. Por isso, nós não temos para onde fugir. Foi aí que o salmista disse: aonde eu irei? Para onde eu esconderei do Senhor? Se eu descer no mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Aonde eu for, se eu subir no alto, o Senhor estará. Porque muitas vezes nós não damos conta de que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. E o Verbo, depois de habitar no nosso meio, cumpriu tudo aquilo que o Pai pediu para ele fazer. Ele sempre dizia: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Cumprindo tudo, ele volta para casa. E aí ele explica para as pessoas que confiaram nele: ó, vocês vão ficar uns dias sem mim, mas eu vou subir para enviar de lá o Consolador, para mandar de lá o Consolador que vai entrar dentro de cada um de vocês para ajudar vocês a vencer a sua fraqueza, vencer as suas dificuldades. E quando Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, que está dentro de nós, que por incrível que pareça, muitos não acreditam, mas é uma pessoa que habita no teu corpo, que fala, que geme, que chora por você. Amém. Intercede por você. Mas nós vamos entrar na palavra um pouco antes de Jesus ter deixado de ser o Verbo e se fez carne para habitar entre nós. Mas até aqui ele era o Verbo. A criação começa com ele, porque João disse que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então eles não tinham a presença de Jesus como nós temos, mas eles tinham a palavra, o Verbo. E aí nós olhamos para a história de Abraão. Abraão, ele passa pelas dificuldades. Eu disse quinta-feira, Deus escolheu quem? Um justo chamado Noé, que não resistiu, plantou uma vinha, se embebedou, os filhos viram nu, amaldiçoou o filho. Quer dizer, um homem justo que andava com Deus não resistiu, caiu no pecado. Mas antes de Noé, Deus constrói com a própria mão, ele cria com a própria mão um homem chamado Adão, que também não conseguiu resistir e caiu em pecado e foi tirado do jardim. E aí Deus chama um homem chamado Abrão, que estava morando em Ur dos Caldeus. E aí Deus fala para ele: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E assim fez. Deus havia criado um homem com a própria mão que não resistiu. Deus chamou um justo que andava com ele, não resistiu. Aí Deus escolhe Abrão, que vivia numa cidade onde ele conheceu o orgulho, a soberba, onde ele conheceu até a prostituição, porque a cidade era assim. Aí Deus olhou e disse: olha, se aquele que eu criei caiu, aquele que eu escolhi que era justo não foi, esse pelo menos eu sei que é errado, esse pelo menos eu sei que ele faz errado. Mas ele, ouvindo uma voz, uma palavra foi dada: sai da tua terra. Ele saiu, cumpriu aquilo que Deus fez, e Deus foi abençoando a vida dele, prometeu para ele um filho. Ele levou 25 anos para receber esse filho. Somando todo o tempo de Abraão,
entre ter um filho e crescer esse filho, 42 anos, ele leva o filho para o sacrifício que Deus mesmo pediu. Isaac é colocado no altar. Tinha se passado 42 anos servindo a Deus fielmente, errando sim, mentindo como ele mentiu no Egito. Essa não é minha mulher, é minha irmã. Mas ele sabia que Deus estava ali preparando ele, porque Deus tinha dito para ele: olha, de ti farei uma grande nação. Amém. Abraão cumpriu tudo, 42 anos. Quando ele vai descer a faca para matar o próprio filho, Deus fala: para, porque agora eu sei que tem a Deus. 42 anos servindo a Deus, andando com Deus, lutando para tirar Ló da mão do inimigo, andando no deserto, lavou os pés do Senhor e dos anjos, sem saber que era. E aí vem uma palavra 42 anos depois, e agora eu sei que você me tem. Agora eu sei que você está pronto. Agora eu sei que você vai ser a diferença nesse mundo. E aí vem a música que nós cantamos: sai da tua tenda e conta as estrelas, porque a nação vai vir. E a geração de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, recebeu as mesmas promessas que recebeu Abraão. Passou os benefícios, as bênçãos de Abraão. Nós somos descendentes de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos as mesmas promessas. E aí a sequência vem os descendentes do filho, porque o pai já havia morrido. Depois de provar Isaac, colocar Isaac no altar, levou poucos dias e ele morreu. E aí vem a geração de Isaac. Diga para o irmão, para ser a geração de Isaac. E aí vem a geração de Isaac. Isaac, filho de Abraão, nasceu, tinha 40 anos de idade, casou-se, e aí parece que ele vem gerando as bênçãos de Deus e também as coisas ruins que Deus também permite para que eu e você pudéssemos usar a fé. Ele herdou do pai dele todas as promessas, todas as bênçãos, mas ele casou com uma mulher que tinha o mesmo problema que tinha a mulher dele, era estéril. Sara era estéril, Rebeca estéril. Deus permite que isso aconteça porque Ele quer fazer a obra na nossa vida. Muitas vezes você tem um sonho, você tem um objetivo na vida, mas nunca vai ser fácil. E muitas vezes você desiste daquilo porque encontrou uma barreira. Era mais fácil Isaac olhar e falar: olha, vamos adotar alguém, vou fazer que nem meu pai, vou dormir com a empregada. Mas aí ele fez diferente, ele orou ao Senhor. Diga para o irmão, fala: quer vencer? Quer vencer. Ora. Falando, não chora não. Ora. Ele orou ao Senhor, ele olhou para Deus e disse: poxa, minha mulher é estéril, mas eu quero ter um filho, ela também quer ter filho. E aí ele orou ao Senhor. E o texto diz que o Senhor ouviu. Diga para o irmão, fala: Senhor, ouve oração. Se você tiver uma intimidade com ele, diga assim, olhando nos olhos, fala: ele não ouve reclamação. Mas a oração ele ouve. Ele ouviu a oração de Isaac. E a mulher concedeu. E aí, aquelas crianças nascendo dentro, criando no ventre dela ali, começaram a lutar, começaram a brigar.
Imagina duas crianças brigando no ventre da mãe. E elas não estavam brigando por alguma coisa simplesinha, não. Elas estavam brigando porque elas queriam ser o primeiro. Queriam ser o primeiro. E aí a Rebeca vai e consulta o Senhor, fala: o que eu estou fazendo? E ele diz: olha, existe dentro de você duas nações. Existe dentro de você dois povos. Duas nações, uma fraca e outra forte. Dois povos, um fraco e um forte. Pergunta para o irmão: fala, qual dos povos você é? Dois tipos de pessoas. E aí Deus começa a revelar para ela já o que aconteceria. Ele diz o quê? Ele diz aqui: e respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. Diga aí para o irmão, fala, qual povo você é? O mais velho servirá ao mais moço. Deus já fez a revelação de tudo aquilo que ia acontecer naquela época e nos dias de hoje. Eu já vi pessoas chegar na igreja nesses 24 anos de pastorado. Eu vi pessoas chegar na igreja que eu olhei e falei: esse vai ser um pastor, esse aí vai arrebentar. Eu cheguei a dar uma Bíblia minha que era de estudo, que eu estudei nela e marquei tudo e grifei tudo aquilo. Falei: olha, vou te dar de presente, porque eu falei, esse vai longe. E hoje ele está no Espiritismo. Já vi pessoas chegar entrando na igreja aqui em São Paulo, que ninguém dava valor, que tudo aquilo que olhasse para ele ou falasse dele não era exemplo bom. E hoje está aqui do lado pregando na nossa igreja. Pastor Hélio. Nós precisamos olhar para nossas vidas, porque se há uma coisa que eu não posso fazer é mentir para mim mesmo. Eu posso mentir para todo mundo, mas para mim eu não consigo mentir. Quem eu sou? Será que eu sou essa nação fraca, esse povo fraco? Será que eu nasci para servir os outros? Ou será que eu nasci para não ser nada, não fazer nada? Quem eu sou, é isso que a gente precisa descobrir. Aquilo que diz de nós não interessa, aquilo que fala da gente não interessa. O que é preciso saber é o que Deus pensa de nós. Porque Ele está dentro de você, vendo quem você é. Ele está aí dentro de você, revelando para você quem você é. Mudando dentro de você a sua estrutura, mudando a sua maneira de pensar, de agir. Quando Deus entrou na minha vida, quando Deus entrou na vida do pastor Hélio, ele não queria nada, eu também não queria nada. Ir na igreja, ser crente, estou fora. Mas quando Deus escolhe, você pode fugir. Diga para o irmão, fala, você é escolhido. Você pode fugir, você pode fazer o que você quiser. Mas Ele te escolheu, você não vai longe, Ele vai te pegar. Qualquer hora Ele vai te pegar, Ele vai pegar você e vai usar você, quer você queira, quer você não queira, não adianta você escolher. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não adianta. Deus pega pessoas que ninguém dá valor
Imagina você, um cara que bebia 30 cervejas, 1 litro de vodka por dia, e as pessoas olhavam, as pessoas que diziam que me amavam, diziam para mim: você é um bêbado, você é um cachaceiro, você é isso, você é aquilo. E Deus olhou para mim e gostou de mim daquele jeito. Olhou para o pastor Érico e falou: é isso que eu quero. Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Eu não queria nada, eu não queria ir para a igreja, eu não queria ser pastor, mas Ele foi devagarzinho, trazendo pessoas. Ele foi devagarzinho movimentando a minha vida, e a primeira coisa que Ele foi fazendo é permitir que numa noite eu passasse tão mal, que eu achei que eu ia morrer. E aí naquela noite, eu achando que eu ia morrer, meus filhos pequenininhos, foi a hora que eu cheguei na minha sala, olhei para o fogo e disse: se o Senhor existe, não permita que eu morra, porque eu preciso ensinar o caminho do Senhor para os meus filhos. Como é que alguém ia ensinar o caminho de Deus se ele não tinha? Mas eu falei com ele: olha, eu preciso ensinar o caminho do Senhor para os meus filhos. E ele me ouviu. Mas a situação que eu estava era praticamente para a morte. Mas ali, eu não dormi, fui tratando de mim, eu acordei, a cerveja passava assim, um rótulo na minha frente me cobrando, a bebida me chamava. Mas eu tinha uma palavra que eu tinha dado: se o Senhor não permitir que eu morra, eu nunca mais bebo. Eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Foi o que eu disse depois de dizer que eu precisava ensinar o caminho do Senhor. Amém. O forte, ele começa sendo fraco. Porque Ele mesmo nunca é forte. Quem é forte nele é o Senhor. É o Senhor que é a nossa força. É Ele que nos fortalece. Porque nós não temos condições nenhuma de suportar nada. Não bebi mais durante 24 anos. Ele foi tirando de mim devagarzinho. Não precisei mais de cerveja para churrasco. Não precisei mais de bebida para nada. Porque quando Deus escolhe, Ele começa a preparar você para você ser referência. As marcas, filho. Se você chegar em alguém na minha cidade, lá em Assis, e perguntar se conhece o pastor Luiz, ninguém sabe. Mas se falar de um homem que andava de caminhonete para baixo para cima, com uma garrafa de cerveja na boca, muitos não conhecem. Porque as marcas ficaram para servir de testemunho, para me tirar para você hoje como eu estou te dando. Tive momentos para desistir de Deus, tive momentos para jogar tudo para o alto, mas eu tinha uma palavra dada e eu comecei a frequentar a igreja. Deus preparou. A minha sogra foi levando, minha sogra canta no coral da igreja, foi levando a gente para uma igreja evangélica, e a gente foi indo, e foi chegando, até que um dia Deus preparou um amigo meu, que era advogado da minha firma, que já estava falindo, e aí ele me levou para Donep, onde eu conheci o Senhor. Naquele lugar Deus me tomou, ali foi o verdadeiro encontro. Ali eu deixei de existir. Depois daquele dia, eu nunca mais senti a minha vontade. Eu sempre faço a vontade dele. Ainda que doa, ainda que traz um transtorno para mim, mas eu sempre faço aquilo que Ele pediu, que eu seja verdadeiro. Aquilo que eu prometi, eu cumpri, que os meus filhos, minha esposa hoje
estão dentro da igreja cantando, como esse aqui, a outra canta, o outro está lá, cantou também, mas ele está ali firme na igreja, porque eu falei que eu tinha que levar e eu levei. E aí, quando eu cheguei nesse texto, eu comecei a olhar para a minha vida, e eu mesmo conheço pessoas que andaram comigo, que pregaram junto comigo, e que hoje desistiram de Deus. Não tiveram perseverança, não tiveram paciência, não tiveram coragem. Esaú vendeu a primogenitura. Esaú desprezou as promessas de Deus para a vida dele. Um prato de comida resolveu a história dele. Ele comeu aquela comida, se fortaleceu e saiu, esquecendo, porque ele também não tinha interesse, mas Jacó tinha. Jacó que sabia o que ele queria, tanto que falou: você vai na frente, mas eu vou atrás, segurando no teu calcanhar. Por isso que nós precisamos olhar para nós e dizer quem eu sou, porque se eu ainda não sou, eu tenho tempo de ser, eu ainda consigo ser um povo forte, uma nação forte, uma pessoa que vai encontrar com as dificuldades na vida, mas não vai cair, ela não vai desistir, ela não vai parar, ela simplesmente vai continuar, porque ela tem uma promessa de Deus na vida dela, ela tem um chamado de Deus na vida dela. No meio de uma multidão, Deus escolheu você para estar aqui ouvindo essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Jacó sabia o que ele queria, e Deus já sabia que iria existir no mundo dois tipos de homem, dois tipos de mulher, dois tipos de jovens, daquele que tem interesse e daquele que não tem interesse, daquele que busca e daquele que não quer buscar, daquele que quer servir e não quer ser servido. Ele veio para servir as pessoas, ele veio para mostrar a grandiosidade de Deus. Quem nós somos? Jacó sabia que no tempo certo Deus iria honrar aquilo que ele sonhava, aquilo que ele queria ser o primeiro, ele queria ter os benefícios de Deus na vida dele. Esaú foi caçar, por quê? Porque não sabia, porque não tinha entendimento. Rebeca amava Jacó, porque Jacó sabia o que queria. Esaú não, Esaú queria caçar. Por isso que a Rebeca amava Jacó, por isso que ela ajudou Jacó a adquirir os direitos de seu primogênito. Por que ela sabia? Porque Deus falou para ela: duas nações estão aí dentro, um vai ser forte, outro vai ser fraco, um vai adorar, outros vão chorar, um vai crescer, o outro vai diminuir. Eu fico pensando, irmãos, que a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o justo viverá pela fé. Então ele está dizendo o quê? Que o justo não vai viver de dinheiro. O justo não vai viver das suas propriedades, daquilo que ele adquiriu. O justo vai viver de fé. A fé que vai trazer em existência aquilo que não existe, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente precisa,
mas a gente ainda não conseguiu. É a fé que vai mover. Jacó sabia. Jacó falou: não, eu quero as bênçãos de Deus para a minha vida, eu quero o poder de Deus sobre mim. Sabe, eu poderia orar assim e falar: Deus, dá $1 milhão para cada um. Mas na minha cidade, uma vez, houve no presídio, fizeram um jogo de loteria, e naquela época o Collor tirou todo o dinheiro do mundo. No Brasil, eles ganharam 340, 360 mais ou menos mil reais. Ficaram ricos, porque ninguém tinha dinheiro. E hoje, depois de tantos anos, há mais de 20 anos isso, mais de 24 anos, 20 anos, o que tem alguma coisa que é pouco, não tem família, trocou a sua família, muitos morreram em acidentes. Eu acho que de tudo que ganhou, se tiver um ou dois que ainda tem alguma coisa, porque a Bíblia diz que tudo passa, tudo acaba. Mas o que você está recebendo hoje aqui vale mais do que $1 milhão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você está recebendo uma palavra profética, uma palavra que Deus está falando para você. Ó, se você é uma nação forte, você é um povo poderoso. Irmãos, nós somos uma geração, e quando você levanta a tua mão, a palavra de Deus diz que você, sem perceber, você faz o demônio parar. O diabo para com a mão do cristão levantada. Você tem tanto poder que quando você ora, como Isaac orou, as coisas que você precisa vai acontecer, mas a melhor coisa que vai acontecer é que Deus vai te curar a tua mente que está presa, que está em cativo, liberar, tirar de você o argueiro dos seus olhos, mostrar para você que para ser grande precisa ser pequeno diante dele. E quando você é pequeno diante dele, ele faz de você uma coluna na casa dele, ele faz de você um vaso de honra, cheio do Espírito Santo, para fazer a diferença no mundo. Deus está procurando a geração de Isaac, de Jacó. Onde está aquela nação que não é doente, aquela nação que foi curada, aquela nação que foi abençoada? Eu não estou falando de doença física, eu estou falando de doença mental. Estou falando de coisas que a gente sabe que não é necessário, mas a gente sacrifica, a gente corre, a gente luta, e de repente, quando adquire, cai por terra. Jacó escolheu o melhor de Deus. E a minha oração nesta manhã é para que você tenha escolhido isso. O melhor de Deus, como eu escolhi, como eu vivo, como eu estou vivendo, confiando sempre no Senhor, esperando sempre no Senhor. Eu sei que no tempo dele, na hora dele, se eu não colher, os meus filhos colherão, os meus netos colherão, e eu creio que ele vai me honrar como ele tem me honrado nos dias de hoje. Amém. Ele vai honrar você? Ele vai honrar a sua casa? Abraão tinha uma promessa: olha, de ti farei uma grande nação. Aí vem Deus e fala para Rebeca: tem 2 nações aí dentro de você, uma fraca e outra forte. Tem 2 povos aí. Um quer alguma coisa, outro não quer nada. Um busca, outro não quer saber de nada. E nós precisamos olhar, porque
Nós somos o exemplo, nós somos a geração de Isaac. Os teus filhos estão olhando para você, os seus amigos estão te observando. Uma hora você chega na sua casa feliz, pulando, dando glória a Deus, abraçando, beijando todo mundo. Outra hora você está bravo, xingando, falando mal. As pessoas estão olhando para você, seus próprios filhos. De que adianta eu ir na igreja se não vejo mudança? Se eu não vejo transformação? Um dia que não pode chorar, chora. Eu não digo que você não pode sentir, sinta assim, as dificuldades é grande, a luta é grande, mas quando você dobra o seu joelho, quando você coloca a sua fé em ação, quando você dobra o seu joelho e começa a invocar o nome do Senhor, levante a tua mão e receba. Ele diz que as portas jamais se fecharão diante de você. Ele diz que você vai ser abençoado, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe cada uma das tuas necessidades. Por isso não fique chorando, não fique se lamentando, mas levante a tua mão e adora Ele, porque Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que você precisa. Havia uma luta. Mas Mateus 11, versículo 12 diz que o reino de Deus é tomado por esforços. Ninguém vai chegar para tomar o reino de Deus sem lutar, sem batalhar. Se nós quisermos fazer parte desse reino, nós precisamos olhar para a nossa vida e trazer em memória o que diz a palavra. A palavra diz que nesse mundo teremos aflições, que nós devemos ter bom ânimo. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente pedir, crendo, receberemos. Então, queridos, não fica aí chorando, não fique se lamentando, transforma a sua vida novamente. Se você ainda não sente que você não é aquilo que Deus queria que você fosse, esta manhã Deus vai fazer de você um vaso, uma coluna. Eu creio, Ele vai Senhor, encher em nome de de óleo, Jesus. Ele vai encher de azeite, Ele vai mudar seu pensamento, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te usar para fazer com que a nação, a geração de Isaac, seja despontada no mundo. Aleluia. Uma geração que ora, uma geração que sabe o que quer. Diga para o irmão, fala, geração de Isaac. Geração de Isaac. É uma geração que ora, uma geração que sabe o que quer. E é isso que nós precisamos, saber o que eu quero. Eu quero sim, eu quero ter dinheiro, eu quero pagar minhas contas em dias, eu quero comprar alguma coisa, eu quero sim, eu quero desfrutar disso. Mas eu não posso ter tudo isso e perder a essência que é Deus na minha vida. Se for para ter tudo isso e perder a intimidade que eu tenho com Deus, eu não quero. Porque estou com 60 aí, vou fazer 64 anos. Se eu viver mais 20 anos, 25 anos, e a eternidade? Meu dinheiro, as coisas que eu adquiri, não vai me salvar. Porque quando Ele me chamar, eu vou deixar tudo aqui e vou embora. Eu quero que nessa manhã você olhe para a sua vida, porque a geração de Isaac é uma geração que tem compromisso com Deus, é uma geração que busca as coisas do alto, não é as coisas da terra, é as coisas de Deus. É uma geração que não se dobrou diante de outros deuses, que não parou diante do sofrimento, diante da luta, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme diante de tanta dificuldade. É uma geração que não vai agradar muitos. Se alguém acha que você não presta, se alguém diz que você é mentiroso, não retruca não. Levanta a sua mão e adore a Deus, porque a Bíblia diz que neste mundo você seria perseguido, caluniado. Mas se alguém chegar e falar que você é isso, é aquilo, que você é bom, que você é aquilo, se preocupa, porque
você não está no caminho certo? Nesse mundo seremos perseguidos, caluniados, afrontados. Quantas humilhações eu já passei na minha vida, sabe lá quantas ainda vou passar? Quantas vezes eu questionei o meu ministério, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Aí se ouvir aquela voz dizendo, pô, eu te escolhi. Amém. Amém. Não me escolheu porque eu sou capaz, Ele me escolheu porque eu não sou nada. Mas Ele fez de mim alguma coisa para ser usado como instrumento, para curar, para libertar, para proclamar, para ensinar. E Ele é o Senhor de tudo. E Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós buscamos. Por isso, nesta manhã, eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse, Isaac e a geração que ora. Se é a esposa, o esposo que está do lado, olha para o irmão que está do outro lado, que você não conhece. Se você sabe o nome dele, fala para ele, ó, esta noite, antes de dormir, eu vou estar orando por você. Pergunta depois o nome dele, fala, pastor, eu vou estar orando por você, para sua família, para sua casa. Amém. Geração que ora. Eu quero chamar o grupo de louvor, quero que você olhe para a tua vida e comece a entender, olha, Deus te chamou, não foi para você vir para a igreja, cruzar os braços, para você chegar na igreja e ficar reclamando do seu sofrimento, da sua luta, da sua dificuldade, mas Ele te trouxe você para a igreja para você ser aquela geração que vai impactar o mundo, aquela geração que as pessoas vão olhar para você e não vão gostar de você porque você tem um carro bom, não vão gostar de você porque você tem dinheiro, não vão gostar de você porque você tem posse, mas eles vão te amar porque eles vão ver o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida, o poder de Deus sobre você. Eles vão olhar para você e vão ver que você não é mais o mesmo, que você não é mais aquela pessoa, que você não precisa mais daquilo que você tanto queria. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que Deus disse em Deuteronômio 28 que, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão, te alcançarão. Você vai ser bendito ao entrar, ao sair, você vai ser bendito ao fruto do teu ventre, à maçadeira, você vai ser abençoado na cidade, no sítio onde você estiver. Quando você guarda a palavra, os mandamentos e a palavra, você não precisa correr, as bênçãos virão e te alcançarão. Amém. Em outras palavras, Deus estava pegando Isaac e tirando de Isaac toda aquela impureza, tirando de Jacó toda aquela impureza, tirou de Abraão toda aquela impureza. Abraão foi um dos homens mais ricos do mundo. E Isaac estava começando a sua vida espiritual. Aí nós entramos no capítulo 26, aonde diz assim, olha, eu li para você, diz aqui, sobrevindo a fome na terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Amém. Diga para o irmão, fala, quer ser abençoado? Ser abençoado. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E aí ele semeou naquela terra que Deus falou para ele, fica aí. Porque muitas vezes, aquilo que você está fazendo não é bom. Você já não gosta mais de fazer aquilo. Você está até desanimado com aquele emprego,
com aquele trabalho que você está fazendo, com aquela empresa, com aquele negócio, enfim. Mas é que muitas vezes você sofreu tanto que aquilo criou uma náusea, você já agiliza, você já nem quer chegar perto, mas é a única coisa que você tem. A palavra de Deus diz, para ter sucesso, aplicai o vosso coração. Volte a ter prazer, volte a ter alegria, porque aquilo que não produzia, Deus está tocando no meu coração, vai começar a ser frutífero, vai começar a produzir novamente. Aquilo que você acha que não ia dar nada, vai começar a dar. Aquilo que você acha que acabou, Deus está dizendo no meu coração, eu estou dizendo para você, não acabou. Deus está levantando uma geração que vai ser abençoada, muito abençoada, porque Ele vai enriquecer você, não só de bênção financeira, mas bênção espiritual, bênção familiar. Ele vai inundar a sua vida das promessas que Ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Receba isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É só você fazer uma coisa muito importante. Diga para o irmão, faz uma coisa importante. Semeia. Semeia a tua vida. Às vezes você não ganha uma alma porque você não semeou a tua vida. Como é que você vai ganhar uma vida semeando dinheiro? Não ganha. Mas quando você semeia a sua vida, você ganha outra vida. Você atrai outra vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala, e aí, filho, você é fraco ou forte? Olha aí nos olhos dele e fala que eu vou falar para a Mel, e aí, você é gente forte ou gente fraca? Amém. Ouvir fraquinho? Ouvir que não tem mais coragem para lutar? Ouvir que está desanimado? Ouvir que está olhando e dizendo assim, outro dia um irmão chegou em mim e falou assim para mim, outro dia, faz tempo, pastor, olha para mim, eu não consigo achar um emprego, eu não consigo nada. Quando eu acho um emprego, não fico mais de 2 dias, já me mando embora. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, eu vejo que fizeram uma macumba para você. Eu sabia. Aí eu olhei para ele e falei, eu estou brincando com você, você está com o braço meio curtinho. Não tem macumba nenhuma não. Tem a falta de coragem. O dia que a macumba fizer efeito na vida do cristão, Deus não existe. Verdade, Senhor. Oh, glórias. A macumba não pega na vida daquele que é forte em Cristo. A minha avó, eu sou geração da minha avó, fruto da minha avó. Minha avó orou muito para mim. Minha avó andava 5, 6 quilômetros a pé para ir na igreja. Minha avó morreu com 107 anos. Minha avó comia frango que deixava na macumba no portão do sítio que ela morava. Ela chegava lá, sempre estava vivo, ela catava, levava embora, orava e lembrava sempre quando ela estava orando que Deus abençoou, que Deus santificou, deixou de ser maldito. Mandava misturando para ela. Morreu com 107 anos. Ai, meu Deus, tem uma geração que diz assim, a carne de porco é não sei o que, a carne de porco não pode comer, minha avó só comeu frango e carne de porco, nunca comeu carne de porco, morreu com 107. Diga aí para o irmão, quem é você? Só você pode saber quem é você. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Quem somos nós? Que geração nós pertencemos? Qual das nações nós fazemos parte? Faça uma oração. Fala com Deus. Abre o seu coração para Ele. Fala para Ele, Deus, eu não estou entendendo muito, mas eu tenho me esforçado. Eu tenho lutado. Eu vou chegar lá. Fala com Deus enquanto eles vão cantar.
existir e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quem é você? Quem somos nós? Que geração nós fazemos parte? Que tipo de povo nós somos? Quem nós estamos servindo? Nós mesmos ou servimos a Deus? Vamos ficar em pé. Vamos passar a Santa Ceia do Senhor. Quero chamar os irmãos. Diga comigo, eu sou a geração que vai mudar a história, que vai fazer a diferença. Você é essa geração. As pessoas vão se aproximar de Deus só em olhar para você, só de ver você, porque ela sabe que você tem luta, ela sabe que você tem problemas para resolver, mas ela vê em você sempre uma alegria, sempre esforçando, sempre batalhando, sempre querendo chegar aonde você sonhou, querendo receber o melhor de Deus para as suas vidas. A palavra de Deus diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que foi partido por vós. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice da nova aliança do seu sangue e disse: todas as vezes comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor e a sua volta. Consagramos esse elemento, Senhor. A partir de agora, onde passar esse cálice, o teu sangue, todo o mal vai sair, toda enfermidade vai ser curada. Por onde passar o seu corpo, vai ter força, vai ter alegria, vai ter transformações. Consagramos esses elementos, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Primeiro vem esse lado, pega, depois nós participamos juntos. Amém? Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Ele a
Esse é meu corpo que foi partido por vós. Todos comamos do corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou cálice da nova aliança do seu sangue e disse: todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor à sua volta. Maranata, Jesus. Tomando esse cálice. Aleluias, glórias a Deus, Senhor. Santo, santo, pode aplaudir santo o é o Senhor. teu nome, Senhor. Glória a Deus.